Bom, gente, retomando, vamos fazer uma pequena revisão antes de falar sobre Aristóteles e o período sistemático da filosofia clássica grega. Lembre-se que revisão é fundamental para adquirir conhecimento, né? Então, a gente falou na aula passada sobre o processo de formação da filosofia grega, o primeiro período da filosofia grega, ocidental, clássica, se preferirem, é o período cosmológico, né? Os filósofos da natureza, né? Que trabalham com a ideia de arqué, o princípio fundante que dá sentido às coisas do mundo. É conhecido como período cosmológico porque são filósofos que buscam compreender o ordenamento do cosmos, do universo, né? Por isso são filósofos da natureza, né? Então eles focam nisso. Tá. Aí a gente falou também naquela aula sobre sofistas, né, que também são pioneiros ali na filosofia, na intelectualidade da Grécia Antiga, né, que tem um pensamento antagônico, oposto ao de Sócrates, né, Platão, porque os sofistas eram relativistas, né, eram manipuladores, persuadiam as pessoas, manipulavam as pessoas, eram mestres da retórica, né, faziam parte ali também da democracia ateniense, e principalmente Platão e Sócrates se opunham contra esses caras, né? Platão e Sócrates buscavam a verdade absoluta, né, que estava inscrita no mundo das ideias, né? Não acreditavam nessa história de relativismo, não, existe uma verdade absoluta, universal a ser alcançada, né? Segundo Sócrates e Platão. E eram críticos da democracia, eram críticos ferrenhos, fervorosos, Aristóteles também, da democracia, porque aquela democracia estava tomada por manipulações. Né? Aquela democracia condenou um grande filósofo, que era Sócrates. Né? Então, não acreditavam na democracia, porque a democracia é um tipo de governo, segundo esses filósofos, que é facilmente manipulável, que políticos podem manipular ali as peças, podem jogar cidadãos contra cidadãos. Né? Então, por exemplo, Platão vai utilizar a teoria do filósofo rei, né? O rei, o governante, deve ser um filósofo, um cara, um conhecedor, né, das coisas. Aristóteles também tem uma visão política importante, né? Que a gente estuda, inclusive, em ciências sociais, na introdução à política e tal, na matéria de introdução à política, é fundamental. Eu não vou entrar nesse mérito, não entrarei, não falarei sobre Aristóteles, né? Mas se tiverem, se houver interesse, vejam a aula de Aristóteles no YouTube, que eu já dei semestre passado. Em suma, o Aristóteles tem uma ideia de o que ele pensa do homem, primeiramente, que o homem é um animal social e político, né? É da natureza humana esse espírito público, viver com os outros, viver na cidade, viver da política. E ele diz que a finalidade da razão, né, o sentido da razão, é justamente a vida comum, a vida pública, a vida política, né? E isso gera alegria, isso gera felicidade, né? E ele tem essa ideia de que a política é uma arte, a arte do bem governar, né? Do pensar no próximo, da solidariedade, da articulação ali do político, né? Que deve ser um cara com espírito público, virtuoso, né? É uma política idealista, podemos dizer assim. A Platão, por exemplo, ele também tinha uma ideia política, né? A ideia de que para Platão, por exemplo, o que é uma política ideal é justamente uma política que opere com base na justiça, né? Deve ser o fio condutor da política para Platão, e é uma política que a cidade, por exemplo, ela deve se comportar com base
na harmonia entre as pessoas que executam funções diferentes, né, que competem a elas mesmo. Então, a função do governante, a função do guerreiro, a função do comerciante, né? Então, ali, elementos da cidade que, que precisam andar, desenvolver-se com harmonia, né? A partir de uma ideia de justiça que deve transcender todo esse ordenamento, né? Então, eles tinham uma ideia de política bastante idealista, assim. E quem quiser entender um pouco mais de política em Platão, eu falo sobre isso na aula do semestre passado também. E falo sobre a crítica à democracia, é interessante. Quem quiser ver, assista. Então, voltando agora para Aristóteles, que vai abrir o período, inaugurar o período sistemático. A gente passou do período pré-socrático ou cosmológico, com os filósofos da natureza, fomos para o período socrático ou antropológico, com Sócrates e Platão, e agora Aristóteles vai inaugurar o período sistemático, tá? Recebendo fortes influências de Platão e de Sócrates, né? Porque Aristóteles era discípulo de Platão, né? Maior discípulo de Platão. E nascido na Macedônia, também foi mestre do grande imperador Alexandre o Grande, né? Grande rei da Macedônia, né? Que invadiu e conquistou diversas terras, né? E é até hoje muito conhecido. Aristóteles foi mestre do Alexandre o Grande. E Aristóteles fundou a escola peripatética, né? Eram estudantes, intelectuais, pesquisadores, né, que refletiam a partir da racionalidade, refletiam sobre as coisas do mundo, né, sobre as formas do mundo, andavam, estudavam, verificavam as coisas. O Aristóteles, ele é um cara, ele é um filósofo que vai se voltar muito para as questões naturais, para a biologia, para a zoologia, para a história natural. Isso vai ser um foco bastante contundente assim em Aristóteles, né? Claro que naquela época essas ciências não estavam consolidadas, mas é um filósofo que desde aquele tempo ajuda, né, a ir desenvolvendo essas ciências, né? Ciências que só vão se consolidar no período moderno, mais de 1.700 anos depois, né? Mas é importante conhecer Aristóteles para entender as ciências, né? Porque ele já tinha muita coisa para nos ensinar. E não existia, na antiguidade, não existia essa ideia de divisão das ciências, né? O cara estudava política, se for ver, estudava psicologia, se for ver. Claro que a psicologia, eu já falei para vocês, é uma ciência moderna, mas ali dá para dizer que há um pioneirismo, né? Que há pioneirismo no sentido de ser pioneiro, né? De ter feito primeiro assim esse pensamento, né? São coisas ali que são pensamentos que refletem na pedagogia, na ética, na metafísica, na biologia, zoologia, retórica, história natural. Essas ciências não estavam consolidadas, não eram ciências ainda. Mas Aristóteles vai refletir sobre esses assuntos, né, que tangem essas ciências, entende? E ele forma o período sistemático, né? Ele vai organizar e sistematizar aquele pensamento ocidental que foi adquirido, né, na Grécia Antiga. Então ele vai ser um cara que vai sistematizar e classificar o pensamento ocidental da época, pensamento que foi adquirido. E os métodos, né, a forma como ele vai chegar nesse pensamento é a investigação, a observação, como eu disse para você, né, observação empírica no próprio campo, né? Então, os peripatéticos, eles andavam, né, estudavam as plantas, os animais,
a partir da racionalidade, né, estudo, e também essa ideia de busca da verdade, né? Mas a gente vai ver como se difere da busca da verdade de Platão e Sócrates. E o Aristóteles ele inaugura um método científico que é utilizado até hoje, né? Na ciência consolidada, vamos dizer assim, que é o método indutivo, né? Em suma, grosso modo, trata-se de compreender o particular para explicar o universal. Então, por exemplo, compreendendo um pássaro X, ele é capaz de compreender e explicar todo o resto dentro da espécie pássaro, por exemplo, tá? E, inclusive, o Aristóteles, ao contrário de Sócrates e Platão, vai dar ênfase, né, na importância de acreditar e compreender os sentidos, né? Então, é importante acreditar nos sentidos, né? Os sentidos, para Platão, não é necessário, porque o filósofo deve alcançar o mundo das ideias, inteligível, né? O Aristóteles vai falar, não existe um mundo das ideias inteligível. O belo está no mundo real, né? Eu consigo, com os meus sentidos, compreender a forma das coisas, tá? Eu não preciso apelar para o mundo ideal. Sim, ele quer compreender, ele tem essa ideia de busca da verdade, de busca do perfeito, do belo, mas isso não está no mundo ideal, não está no mundo paralelo, como diria Platão, entendem? E o método indutivo, ele entra nesse aspecto no sentido de que nós podemos compreender as coisas desse mundo, né? Podemos compreender uma planta e, a partir dali, dar explicações para todo o reino vegetal, por exemplo, tá? E utilizar os sentidos, né? Observar, enxergar as formas das coisas existentes, né? Não vamos apelar para o mundo das ideias. Então, essa é a diferença, né? E aí a gente vai entrar na questão da metafísica de Aristóteles. Como ele pensa a visão de mundo de Aristóteles, tá? Como ele pensa a formação das coisas. Porque o Aristóteles ele é muito importante, eu quero que vocês guardem isso na cabeça, no que diz respeito à classificação científica. Ele vai classificar, ali, categorizar as coisas, né? Seres animados, como nós, né? Ou cachorros, seres animados, seres inanimados, né? Como, sei lá, um copo, uma cadeira, quer dizer, algo feito pelo ser humano. Essas classificações, né? São importantes para Aristóteles, por exemplo, esses tipos de classificações, né? Que a gente estuda também em ciências sociais, em filosofia. E eu lembro que o professor deu essa ênfase, né, na importância das classificações para Aristóteles, né? No que diz respeito ao reino animal, vegetal, coisas animadas, inanimadas, né? Função das coisas. O Aristóteles ele tem um pensamento filosófico que muita gente diz finalista, ou um sistema teleológico. O que significa isso? Compreender que cada coisa do universo tem uma finalidade, as coisas possuem uma finalidade, né? Então, numa cadeia alimentar, por exemplo, você pode montar a cadeia alimentar vendo a finalidade de cada animal, né? Para, digamos assim, o todo, né? Para o mundo, para a biodiversidade, para o biossistema, né? O ecossistema. Então, o Aristóteles ele tem essa visão teleológica no sentido de que as coisas possuem um fim, um telos, tá? Uma finalidade, tá? Então é um pensamento finalista. Então ele um pensamento também funcionalista, né? Entender o que no mundo animal que é mais visível ou vegetal, o que cada ser, o que cada elemento possui, a função de cada elemento e de cada ser, perdão, né? A função que cada um possui.
Então, por isso que é um pensamento finalista. Isso é importante também para vocês guardarem. E a metafísica é a ideia de visão filosófica de Platão, né? Primeiro, que ele não distingue o mundo sensível e inteligível, como fazia Platão. De Platão, não, de Aristóteles. Eu falei errado agora há pouco. Aristóteles não distingue o mundo sensível e inteligível, como Platão, né? Eu já falei isso agora há pouco. Então, não existe essa ideia de realidade paralela, né? Um lugar onde está inscrita a ideia de belo, tal. Não existe isso para Aristóteles. A verdade, o belo, ele pode ser alcançado no mundo em que vivemos, no mundo real, tá? Essa é um ponto fundamental, é uma chave fundamental na metafísica de Aristóteles. Quer dizer, há uma verdade a ser alcançada, mas ela está presente no mundo real. Então, as coisas, para terem sentido, né, para existirem, isso é um pensamento muito finalista, elas têm uma causa para existirem. Né? Então, ele divide em quatro causas, perdão. A causa formal, que é a forma da coisa. Então, vamos pensar no objeto, uma casa. A causa formal é a aparência, a forma da casa. Então, se ela tem um telhado assim, se ela tem um telhado assim, como é que é a frente dela, a forma. Causa material é do que essa casa é feita. Então, tijolo, por exemplo, né? Causa eficiente é a origem da coisa, né? Que é justamente o que tornou possível a casa de ser produzida. O construtor, o pedreiro, o arquiteto. Podemos pensar nesse sentido. E causa final é a razão de algo existir, a finalidade do objeto. Pessoas viverem lá dentro e constituírem um lar, pensando no exemplo da casa. Então, ele pensa na origem das coisas, dos elementos, a partir dessa ideia de causa, né? Isso é interessante, né? É um pensamento muito finalista. E aí você fala, mas e o mundo? Como ele é constituído na ideia de Aristóteles, né? Para além desse exemplo de, de uma casa. Existe a ideia de divindade em Aristóteles, né? Causa eficiente, a origem da coisa, ela permite essa ideia porque é necessário existir um motor inicial, né? Que dá início, que dá vida, que dá início às coisas. Então existe essa ideia de divindade. Existe a ideia de alcançar o belo, o eterno não, perdão, alcançar o belo, o perfeito, né? O ideal. Mas o Aristóteles vai falar, mas isso pode ser percebido, desenvolvido, articulado no próprio mundo que a gente vive. Não existe um mundo paralelo, não existe um mundo inteligível a ser alcançado. Não, Aristóteles ele é mais material, tá? Nesse sentido. Existe essa ideia de metafísica, de divindade, de motor inicial, mas essas articulações estão justapostas no próprio mundo em que ele vive, no próprio mundo em que vivemos, no próprio mundo natural. Ele não distingue o mundo sensível e inteligível. Então, se eu fosse vocês, eu colocaria também essa ideia de motor inicial, né, de divindade em Aristóteles, que depois, mais para frente, na Idade Média, por exemplo, vai ser interpretada por filósofos como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, como assim, Aristóteles quer dizer que existe um Deus, o Deus católico e tal. Eles vão cristianizar as ideias de Aristóteles, principalmente Aristóteles, também Platão. Mas eles fazem isso na Idade Média, séculos depois, né? Esses filósofos cristãos, né? Mas só para vocês terem uma ideia de que sim, existe uma ideia de divindade, de motor inicial, uma ideia até, portanto, idealista, metafísica de Aristóteles, mas ele não distingue, ele não precisa distinguir o mundo sensível do mundo inteligível, porque esse motor inicial, essa atividade que pode ser entendida como a busca do belo, do perfeito, né, da verdade, ela pode ser feita, segundo Aristóteles, ela pode ser alcançada no próprio mundo em que vivemos. Não é necessário dividir o mundo sensível e mundo inteligível, como faz Platão, Aristóteles e Sócrates.
como faz Platão e Sócrates, perdão. Entendem? Acho que deu para entender. Qualquer coisa me mandem no Classroom ou no WhatsApp, tá? Qualquer aula, qualquer dúvida, qualquer conversa. Então é isso, gente. Aí eu vou, na próxima aula, falar sobre... Eu vou fazer um pulo, um salto, né? E falar sobre sobre mundo moderno, já a passagem da Idade Média para filosofia do mundo moderno. E aí eu fazer um salto, porque eu tenho que falar sobre várias coisas ainda que são mais importantes, eu acho, assim, em âmbito de vestibular, em nível de vestibular, tá? E então é isso, eu vou passar o material para vocês. Caso vocês queiram assistir às aulas de Idade Média e de período helenístico, assistam às aulas que estão lá no, no canal do cursinho, tá? Que eu passei semestre passado e que não vai dar tempo de eu passar esse semestre e que também às vezes não cai tanto, assim. Então, mas se quiserem assistir, assistam, tá lá, período helenístico e Idade Média. Mas eu vou dar um salto para o mundo moderno, aula que vem, tá bom? E passo os materiais para vocês anotarem, ter coisas no caderno. Então, tá bom, até uma próxima, gente. Se cuidem.